Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como se utiliza o módulo relé com o Arduino. Para isso eu vou utilizar esse módulo relé de 2 canais. Este componente ele serve como uma etapa de potência do seu circuito. Para isolar sua parte lógica da parte de potência, que seria os módulos relé, você tem aqui 2 fotoacopladores. Os fotoacopladores eles dividem o circuito de forma física, aonde toda as tensões de nível baixo, tipo 5 volts, ficam de um lado da placa, e as tensões mais altas, onde você pode manipular até 220 volts, ficam do outro lado da placa. Assim você não mistura as duas tensões e também evita que passe ruído para a parte lógica do circuito. Literalmente é separado fisicamente, não há ligações elétricas entre o primário do fotoacoplador e o secundário do fotoacoplador. De um lado ele é composto por um LED e de outro lado um fototransistor. Por isso, no centro do fotoacoplador é como se não tivesse uma ligação elétrica fisicamente. O módulo relé ele tem 4 pinos, os 4 mais importantes dele seria aqui o VCC, o GND, a entrada número 1 e a entrada número 2. A entrada número 1 ela corresponde ao primeiro relé e a entrada número 2 ao segundo relé. Quando essas entradas elas são acionadas, elas vão comutar entre o contato normalmente o comum para o normalmente aberto. Consequência disso, o comum para o normalmente fechado vai se abrir. Para testar este componente, basicamente precisamos ligar um fio no GND e outro no VCC. Lembrando que são 5 volts. Este jumper define se ele está ligado ou não. Nós também podemos utilizar isso daqui como fonte de alimentação externa. Nesse caso, eu estou utilizando este VCC, que seria o mesmo do fotoacoplador, para alimentar os relés. Isto funciona muito bem, mas ainda não é a melhor forma de se usar. O ideal seria que utilizasse uma fonte separada neste ponto. Aí sim, não teria nenhuma ligação entre o microcontrolador e o módulo relé. Nesse caso eu vou utilizar dessa forma, é mais fácil e também funciona. Então vamos aqui ao microcontrolador. Vou utilizar aqui o microcontrolador a princípio apenas para utilizar as fontes de alimentação dele. No caso aqui o GND. E pegar aqui os 5 volts para o VCC. Bom, neste ponto o módulo relé já está alimentado. Contrário do que diz alguns tutoriais, ele não é acionado com 5 volts e sim com 0. Ele é alimentado com 5 volts. Então para testar ele, eu vou utilizar aqui esse pino. Que ele é o GND da placa. E o teste pode ser feito aqui nos contatos, onde ele comuta o canal 1 e o canal 2. Agora ligando ele ao microcontrolador. Bom, deixei todo o diagrama esquemático no GitHub e torna mais fácil a ligação dos fios. Mas a princípio eu vou mostrar aqui rapidinho como que eu fiz. É importante fazer essa ligação por conta do software. Ele tem um filtro digital e é importante que seja feita a ligação dessa forma. Um lado do protoboard eu deixei ligado diretamente ao GND. No caso eu vou utilizar esse fio laranja para pegar o GND do microcontrolador.
Assim, esses dois botões estão ligados ao GND. O outro lado da minha protoboard está ligada a 5 volts através desse fio laranja. Bom, no caso aqui, farei diferente. Vou tirar esse fio daqui. Vou ligar ele aqui no protoboard, onde eu terei 5 volts. E vou ligar o protoboard no meu controlador. Lembrando que esse diagrama esquemático está no GitHub. O link está na descrição do vídeo. Bom, agora eu tenho meu módulo relé e o protoboard conectado aos 5 volts do Arduino. E este laranja, poderia ter utilizado um fio preto, né? Mas vai ficar o laranja mesmo. Está ligando aqui ao GND do protoboard. Como esse lado da protoboard está ligado a 5 volts, vou fazer diferente aqui. Deixa eu mudar mais. Errei uma conexão. Vou deixar aqui. Neste ponto. E neste ponto. Assim, meus dois botões ficam com 5 volts alimentado pelos resistores. E este ponto entre o resistor e o push button, eu vou ligar as entradas do Arduino. Deixa eu organizar aqui. Bom, vamos ao software então para saber como tem que ser feitas essas ligações. Bom, aqui o software também deixei tudo bem comentado. Aqui tem os links para a nossa lista do Mercado Livre, onde eu vendo esses componentes, o link para o canal do YouTube, esse mesmo onde está sendo postado, e também o link do GitHub. Se você pegou o código, você tem o link do GitHub. Aqui eu tenho coisas simples como definições de entrada e saída, definições de variáveis, setup, que é onde eu configuro como serão as minhas entradas e as minhas saídas. Também não tem muita coisa a ser explicado. E as linhas estão todas comentadas. Aqui já seria o loop, onde eu faço um tratamento dos botões através de um filtro digital. Essa parte eu vou explicar um pouco mais na frente. Vamos aqui aonde eu defino aonde estão ligados os meus botões. O meu primeiro botão está ligado ao pino 3 do Arduino, o segundo botão ao pino 4 do Arduino. Então eu vou ligar ele para não ter dúvida. Primeiro botão pino 3. E segundo botão ao pino 4. Depois a saída dos relés. A saída dos relés, conforme o software, está ligado no pino 5 e no pino 6. Nesse ponto já tenho os fios ligados ao módulo relé. Então eu vou conectar meu primeiro canal, esse fiozinho amarelo, ao pino número 5. E o segundo canal ao pino número 6. Bom, voltando ao software, agora eu vou explicar como funciona o filtro. No caso, como eu disse, essa parte do protoboard está ligada ao GND. E essa parte do protoboard está ligada aos 5 volts através desse fio laranja. Ambos os botões são alimentados por relés e eles permanecem com 5 volts. Com isso, a entrada do Arduino também tem 5 volts, com uma corrente mais baixa, por conta do uso dos resistores. O que acontece? O software ele
Aqui nesse if é onde ele verifica se o botão foi pressionado e também se o filtro digital é igual a 1. Definir essa variável como 1 aqui neste ponto. Então, ela já inicializa com o valor 1. Caso a variável seja 1 e o botão seja pressionado, ele entra nessa condição, entra nessa função e altera o estado dessa variável. Isso posteriormente vai alterar o estado do relé, onde eu vou escrever neste ponto um novo estado para o relé, no caso alto ou baixo. Aqui eu estou invertendo o estado dessa variável. Dei um tempo de 20 milissegundos apenas para evitar ruído e alterei o status do botão. Dessa forma eu vou sair do loop e mesmo que eu permaneça com o botão pressionado, ele não entra mais nesse loop. A mesma coisa acontece para o botão número 2. Após soltar o botão número 1 ou o botão número 2, ou ambos, tanto faz, eu faço a verificação se o botão foi liberado. Caso o botão seja liberado, eu altero o status do botão novamente. Com isso, eu consigo acessar esse ponto do software novamente. Isso evita que você fique preso dentro de um looping, onde eu fico invertendo o relé constantemente e sempre entrando nessa mesma função. Bom, vamos testar então para ver se funciona de acordo com o esperado. Pressionando o primeiro botão e o segundo botão. Caso mantenha o botão pressionado, ele não fica alterando, apenas quando eu aperto novamente. Bom, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje. Não esqueça de passar no canal e dar uma conferida nos componentes que nós temos disponível lá. E por enquanto é só. Até a próxima. Obrigado.